Zona Leste. Me diz aí, quero ouvir DMN. Aumente o som e se ligue nessa aqui. Eu não vou mentir, falo sério pra quem quiser ouvir. Escorreguei, mas não vacilei pra não cair na malandragem destrutiva, sobrevivi. E dela aprendi a parte boa, o respeito fundamental à minha pessoa. Não quero viver à toa, de cara ou coroa. A minha sorte é ter saúde, maluco é ter saúde, pra me esquivar de todo mal. Refletir nesse inferno e tal, fazer a minha parte bem, ser um espelho também pra quem está chegando, poder contar com alguém. O caminho da verdade é difícil, eu sei. Quem não sabe levou por escolher um atalho onde a trairagem insiste, o amor próprio não existe. Feliz o preto que chega até os 20, o mesmo que destrói a sua base. E quando está na pior, diz que é uma fase. Está sempre de olho no quintal do vizinho. Se tiver que trampar, lutar não é seu caminho. Culpa os pais por ser assim. E diz, vocês fizeram muito pouco por mim. Só queria ter de tudo pra não dar valor e ver o mais pobre te chamar de senhor. Igual a todo playboy que está no poder. Não sabe o quanto custa o pão pra sobreviver. Não sabe o que é difícil, nem dificuldade. Não sabe o que é viver distante da cidade, eu sei. O quanto é difícil suportar. Derramo meu suor e sei valorizar. No limite da humildade faço meu espaço. Me considero um H ponto aço. Sei que não é fácil, sei que não é fácil, sei que não é fácil ser homem de aço. Sei que não. Sei que não é fácil, sei que não é fácil, sei que não é fácil ser homem de aço. Sei que não. Sei que não é fácil, sei que não é fácil, sei que não é fácil ser homem de aço. Sei que não. Sei que não é fácil, sei que não é fácil, sei que não é fácil ser homem de aço. Andar na rua vendo o povo em desespero, brigando pelo melhor lugar. Quem chega primeiro, vivendo um pesadelo, acordado, correndo assustado, cabreiro com quem está do seu lado. Outubro de 2014, hoje eu estou aqui em Itaquera, Coab 2. Vou entrevistar, trocar uma ideia, né, com o Eli, preto original, do grupo DMN. Ele vai contar a história do grupo DMN e também sua caminhada no hip hop e também como produtor agora, de uns tempos pra cá. Beleza? Firmeza, mano. Tudo bom? Boa, graças a Deus. Eli, antes de começarmos a falar do DMN, eu queria saber um pouco de você. O primeiro baile que você foi? Cara, o primeiro baile que eu fui na minha vida foi na Cris Disco Club. Eu me recordo que foi em 82. Em 82. Pra ser exato mesmo, outubro. Minto. Agosto de 82. Exatamente. E o DJ tocava com disco ou deck de rolo? Então, era deck de rolo nessa época aí, e a música que estava tocando quando eu entrei na festa foi Planet Rock do África Bambata. Ah, é? Foi a primeira música que eu tive contato, assim, realmente, de black music, baile, assim, foi Planet Rock. Beleza. Você tá com boa memória, eu acabei lembrando de mim mesmo, que a primeira vez que eu fui no Clubhouse, setembro de 87, e o que o DJ tocou ali foi Love Master Ace e PMD, o Costume Instrumental. Opa, aquela época lá. Clássico, né? É os clássicos. Falando em baile, a gente já lembra em equipe. Pra você, qual a equipe que você mais curtiu? Cara, foram várias, mas a Chic Show era fenomenal, né, cara? A Chic Show, ela conseguia reunir 10, 15, 20 mil pessoas aí nos grandes eventos dos bailes no Palmeiras. Era uma coisa de louco, né, cara? Eu também aprendi a gostar muito da Black White, porque a Black White tocava um tipo de música que não tocava na Chic Show. Era muito mais pesado, né, cara? Eu lembro que a Black White do Arthur Alvim eu fui muito, do Hermelino, era um tipo de som diferenciado, né? Era mesmo estilo de black music, mas o da Black White era muito mais pesado. A Chic Show era tradicional por conta das grandes festas, mas em falando de som mesmo, sonoridade, a Black White era muito mais pesado que eles, cara. Beleza, e lembrando que enquanto o Luizão da Chic Show estava na Band, começou em 86, em 87 ele estava ali dominando a Band ali com o programa Black Love. Na Transamérica, a Black White tinha um programa de sábado das 5 às 6 da tarde que eu gravava ali as minhas fitinhas. Bons tempos.
Por isso que é bom a gente guardar, né? Tudo que a gente gosta. É a quando história. precisa, né? A história, né? Então falar em DMN, o disco aqui do DMN. Relíquia, hein? Relíquia, e paguei barato na loja de um truta meu. Em bom estado, zerado. E também a coletânea deles aqui, depois a gente vai falar sobre isso. É o início de tudo. O que significa a sigla DMN? Então, na verdade, DMN significava Defensores do Movimento Negro. No decorrer da caminhada, a gente aprendeu um monte de coisas aí, lendo um pouco mais, se informando um pouco mais, e a gente entendeu que a palavra negra é uma palavra pejorativa e que biologicamente ela não existe. Então a gente deixou de usar esse significado para que a gente, na verdade, hoje nós falamos que nós somos do povo preto. Não, todo mundo fala a raça humana, a raça negra. Não, nós somos da raça humana. Existem povos, o povo amarelo, o vermelho, né? Os brancos e, claro, os pretos. Não? O negro é meio termo, ela dá entrada para moreno, mulato. Então a gente abortou esse lance de ficar falando de negro. Todo mundo começou a falar que era preto. Já no primeiro disco, se você vê o título, já era cada vez mais preto em 92. Então a gente de hoje só usa a sigla DMN, que são 3 letrinhas que a gente gosta muito e já era. Agora voltando, que o meu site, né, djrick.com.br, a história do hip hop. Essa é a 22ª entrevista. E como surgiu o grupo DMN? Então, na verdade, o LF e o Slick, eles assistiram um filme no Supercine, que era um filme que tinha um monte de injustiças cometidas em cima do nosso povo, né, cara? A gente começou a refletir sobre o que acontecia nas novelas, na grande mídia, o que era mostrado não era favorável à nossa etnia. E aí o que rolou? Desse conceito, a gente começou a ver grupos que nem o Public Enemy, que nem o Bug Down Production. E aí o que aconteceu? A gente descolou que a gente precisava fazer um grupo que tivesse essa pegada de defender o nosso povo, né, cara? Defender o povo preto, defender a periferia. E aí a gente formou o DMN. Nasceu desse lance aí. E o ano? O ano foi em 89. 89. Em 89, na época ali quando vocês se conheceram ali, Certo. quando o grupo surgiu, o que você trabalhava? Cara, eu trabalhava na corretora de câmbio, eu era subencarregado de despacho. Trabalhei na Bolsa de Valores, depois eu fui trabalhar numa corretora de câmbio. E aí o LF trabalhava numa fábrica de papel, ele trabalhava de chapa, né? Pra caminhão. O Slick trabalhava de office boy numa agência de passagens aéreas, né? E o X, na verdade, cara, eu não me recordo qual era a profissão dele exata. Mas era todo mundo ali, naquela base de lance de office boy e tal, entendeu? Você falou em office boy, eu trabalhei de office boy em 88. Taíde trabalhou de office boy. Sim. Easy J do comando de MC. KLJ. KLJ também. KLJ e Mano Brown, que eles trabalhavam ali na Bolsa de Valores. Cheguei a ver eles ali passando na São Bento, mas não tinha amizade não. O grupo DMN, no início, vocês chegaram a participar de concurso de rap? Não. Nunca chegamos nesse lance. A gente sabe que tinha muitos concursos na época, mas o DMN em específico não chegou a participar não. A gente, na verdade, tivemos um convite pelo Racionais, né? Porque a gente começou a abrir, a gente conheceu o Racionais, na verdade, em palcos, e os caras achavam que a identificação era muito grande, as ideias do LF, que era o principal letrista na época de composição, né, cara? Ele era muito bom nas ideias dele, e até avançado para a época. E o Brau, mano, o Ed Rock, os caras gostavam muito. Então os caras começaram a convidar a gente para fazer a abertura dos shows deles. Eles estavam começando com o Pânico na Zona Sul, Tempos Difíceis. Então os caras começaram a fazer um monte de eventos menores. A gente fazia umas aberturas de show para eles, também fazia nossas correrias à parte.
Mas nesse meio tempo aí a gente recebeu o convite do William Santiago da Zimbábue para estar fazendo a coletânea Consciência Black volume 2, já por indicação do Racionais. Ah, sim. E nessa época o Racionais já tinha lançado o primeiro LP deles ou só o Consciência Black? Tinha lançado o Consciência Black 1 e na sequência eles lançaram o Holocausto Urbano, só que a gente já se conhecia de antes, né? Conhecia de palco, né, cara? Quando eu tocava no Asa, uma pancada de localidades aí que a gente se apresentava e a gente conheceu nos palcos da vida, né? Primeiro LP do Racionais. E aqui eles agradecem várias pessoas, né? Taíde, DJ1, entre eles DJ Ninja, William da Zimbábue, Regional Vistal e o grupo DMN. Aqui no meio aqui tem um fly de baile meu que eu fiz em 91. Tá aqui no meio guardado, de 90, 91, eu acabei deixando aqui. História. Primeiro LP do Racionais. Voltando um pouco, não para 89, antes, primeiro rap nacional que você ouviu. O primeiro que eu ouvi foi Pepeu. Qual dele? Bastião. Bastião? Sim, Eu ouvi Bastião. Depois do Bastião eu escutei os Metralhas. Não era o rap da abolição ainda, era um outro. Eles cantaram na Bandeirantes, eu lembro que tinha gravado uma fita cassete. Eu gostava muito, tinha vários. E eu tenho essa música de cassete até hoje guardada. Na edição que eu venho, faço contato, venho, preparo e edito, entrevisto, converso, né? Quem sou eu para falar de entrevista? Eu faço meu esqueminha aqui, troco ideia e também faço a edição. Eu vou colocar essa música aí dos Metralhas. Não, bacana. Eu lembro que tinha a fera, Pitbull. E eu lembro que tinha eles cantavam os Metralhas, eles cantavam em cima do Cyborg Puma. Sim. Eles cantaram na Bandeirantes. Primeiro salão que o DMN fez show. Ou praça, não sei. Putz, cara. Você lembra? Eu vou falar, assim, eu não posso falar do primeiro, porque eu não estive, sabe? Mas o primeiro que eu estive foi na Praça do Morcego. O Slick deixou, aqui no Arthur Alvim, o Slick deixou de ir no evento, aconteceu um problema com ele não conseguiu ir. Eu era DJ na época, né? Eu fui DJ muitos anos da minha vida aí. E aí o que rolou? Na época eu tinha as MK2 aqui em casa, já era bem avançado pra época. Porque era caro. Hoje é caro, 3 mil cada uma. Pois é, cara, tinha um par de MK2 e tinha um número 1745, que era o equalizador? O equalizador de sample. Nossa. E na época todo mundo falava assim, caramba, mano, como é que o cara pode ter isso já em casa, né? Mas não era meu, era de um primo meu que deixava comigo, ele não sabia utilizar, e ele me emprestou uma época para participar de campeonato. Eu participei de vários campeonatos de DJ na época aí, foi muito bom. E aí o Slick deixou de ir. Daí você discotecou e também cantou? Discotequei? Não, aí eu não cantei. Agora nessa época eu era só DJ, né, cara? E aí o que aconteceu? Eu comecei a tocar com os caras. O DMN começou com essa formação, que eram 2 DJs e 2 rimadores, né? Que era o LF e o X. Em 89, quando surgiu o DMN, quem eram os integrantes? Então, começou do Slick e o LF. Na sequência, nós conhecemos um amigo chamado Duda, que participou dos shows do X aí um bom tempo. No clipe do Bem Pior, da música Bem Pior do disco solo do X, ele é o cara que aparece do lado do X quando ele tá de repórter e tal. E o Duda, ele foi uma peça fundamental dentro do DMN, porque ele apresentou o X pro LF, que consequentemente me apresentou também. Então ele praticamente montou, né, a formação do DMN. A gente viu que as ideias bateram e a gente pegou e formou o DMN dessa parada aí. Então eram DJ Slick, LF, o X e eu. E hoje? Hoje é eu, o Marcão, o Max e o Slick. E o LF hoje está morando em Nova York, né? Mora em Nova York. Ele casou, tem a família dele lá e hoje ele mora em Nova York. Tá bem lá, montou um estúdio. Às vezes ele aparece na TV Cultura, já vi documentário sobre ele caminhando ali no bairro, no Bronx, mostrando como que é a vida ali. É lá onde ele mora. Ice Rock, DMN, MRM.
FNE, Face Negra, MT Bronx, Pergunta Posse. Como que foi a parada aqui? Quem convidou vocês a participar do disco? Então, quem convidou a gente foi o Zimbabwe. William Santiago, o Serafim, né? Deram uma puta força pro DMM aí na época. A gente colocou Isso Não Se Faz, foi o nosso primeiro hit, né, cara? E através desse disco aí ele deu uma mudada de verdade na cara do rap brasileiro, né? E tinha grupos na época que estão aí nativos até hoje. O Johnny, que era DJ do MT Bronx, virou meu produtor, produziu meu disco solo, tá aqui na capa até hoje. Você é esse aqui, né? Não, nessa capa aqui eu ainda não estava. Ah, não estava? Não, porque nessa época eu era produtor do DMN. Ah, sim, aqui não, aqui é o LF. LF. Exatamente. Ah, mas sim. aí saiu vários caras, tinha o Jeff, o Ivo, o Face Negra, o Nil do MRN, o Fresh, que hoje é do Um DJ MC, né, que o Nil até falava, um DJ MC. Exatamente, entendeu? A rapaziada toda, graças a Deus, teve muitos que chegaram bem longe, né, cara? Tem muitos que a gente sumiu também, né? Isso é natural, processo seletivo do tempo. E esse disco é histórico e paguei barato. Tava 35, mas meu colega fez por R$20. Boa, bacana. E o disco do DMN também. R$20, o cara fez por 20. Você pagou de graça. E tinha mais um lá, se eu soubesse que tinha comprado, te dava, meu, mas só que daí Caramba. não tem mais na loja. Vendeu. Uma pena. Eu não tenho, hein? Vai vendo. E agora vamos falar nesse aqui. Primeiro LP de 93, né? Sim. Vocês participaram do LP Consciência Black, depois saíram nesse disco aqui. Certo. E o sucesso daquele LP Sim. facilitou para esse aqui. A gravadora chamou vocês, como foi? Eu não diria que facilitou, eu diria que ele foi o primeiro passo, né, cara? Para que a gente fizesse um disco cheio, né? Na época era um sonho de todo grupo, sair de uma coletânea e ir para um álbum cheio, né, cara? A gente tinha músicas já escritas na época, já tinha ideias de produção, já tinha um monte de coisa encaminhada para que a gente fizesse esse álbum. A gente chegou a ir a algumas gravadoras na época, até a TNT, do Donizete Sampaio, dono da RCP, queria abraçar a gente na época, mas aí a gente acabou ficando na Zimbabwe mesmo, né? A história do bom filho a casa volta, né? Acabamos voltando na Zimbabwe, fizemos um disco aí, graças a Deus foi um disco aí antológico, histórico, né, cara? Muita gente fala dele até hoje, serviu de molde aí com uma parte de coisa, era bem avançado pra época. E aqui, o Corinthians. A gente é gavião, né, mano? Ele é corintiano. Você? Eu, o LF, o Slick e o X. Corintiano. Corintianos. O LF era São Paulino. Ele arrastava. Hoje tem o Max também que arrasta, mas a gente atura, né, mano? Já que estamos falando de futebol, você é santista. Olha aí. Tá vendo? E falando de LP, eu fui DJ assim, DJ de tape deck, só tinha um toca-disco, fazia festinhas lá na minha vila, né? Fiz várias também assim, fitas, cara. né? Até hoje eu tenho umas 90 fitas guardadas lá, tem o tape deck, tem minhas coisas lá, né? E esse disco aqui, quem produziu as instrumentais? Então, todas as instrumentais desse disco aí, com exceção da Já Não Me Espanto, que teve ajuda do KLJ, todas as músicas que quem fez fui eu. Ah, é? Todas fui eu, todas. E para os jovens saber, nos Estados Unidos sempre se falou no instrumental. Vamos supor, o Moody lançava do You Know Champions, tinha vocal de um lado, tinha a versão Dolby e tinha a versão instrumental. Então eu sempre comprava fita, disco, então acostumei. Só que depois, já nos anos 90, muita gente falava base, né? E agora se fala beat, né? Ou tem mais... Não, eu falo batida, que beat é americano, né, cara? Pra caramba. Eu falo beat, né? Hoje tem rola muito lance da molecada aí, com o lance da internet, da expansão da internet, todo mundo começou a fazer batidas em casa, né? Aí virou uma molecada falando de beatmaker. Sim. Beatmaker beat, mas aí o que acontece? Fazedor de batida. Fazedor de batida eu tenho uma concepção que não é produtor.
O cara faz batida, não quer dizer que ele seja produtor. O produtor, ele vai direcionar o seu trabalho, vai te dizer como dita as regras na letra, como você tem que se interpretar a sua música, ele vai ter que dar o corpo da base para que ela fique com a cara da letra. Isso é um produtor. O beatmaker, ele faz um negócio, entendeu? Muito até sem qualidade, na verdade. E sobre esse disco, você disse que? Os instrumentais desse disco existem. Existem 500 cópias prensadas pelo William da Zimbábue e o Serafim fizeram pra gente para que a gente se beneficiasse no show aí. Ajudou a gente. Então no show de vocês, aqui quando vocês iam fazer show, vocês não tinham instrumental? Não tinha aí instrumental. era só vocal mesmo. Daí vocês usavam às vezes a instrumental de norte-americana até? Não, a gente usou antes de fazer o disco. Mas na hora do show a gente cantava em cima da voz Em mesmo. cima da voz mesmo, como eu já vi, já tá aí de fazer isso. Até os gringos fazem, né? Na época. Isso é verdade. E já nesse aqui a gente já foi privilegiado. Já tinha. Porque o Serafim e o William mandaram prensar 500 cópias no instrumental. Você falou disso, eu lembrei. Recentemente eu comprei um disco do Taíde, a capa não tá muito boa, mas tá escrito lá 500 cópias. Sim, eles faziam isso aí, era muito bacana. A verdade, hoje quem tem esse disco aí é clássico. Eu lembro que tá com uns 4, 5 meses aí, pingou na Galeria 24 de Maio lá, foi ouro, né, cara? Colocou na loja, o cara vende rápido. Porque disco, vendendo disco é como quadro, né, cara? É verdade. Discos são como quadros e pra mim, que eu gosto muito de história, muito de geografia, o disco você fica sabendo, produzido por DMN, o estúdio onde foi feito, o ano, nome dos cantores, tem muita informação na capa de um disco. Certeza. É como se fosse um pequeno livro, né? Tinha encarte já? Não, esse não tinha Não, encarte. esse não, e tem vai a data, né? 1993. Tem muita informação no disco, é importante, né? Então, esse aí tá em bom estado, só não teve o encarte. Que a gente, o CD tem, esse vinil tem encarte também. Nesse LP deles aqui, a forma original mental. É uma instrumental que é bem estilo função, né, meu? Então, cara, esse aí é o samples do Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, ele fez uma funkeira louca, né, cara? Lembrava muitas coisas do Parliament, George Clinton, e a gente curtiu de prima. E na época rolou até uma polêmicazinha, porque o Lenny Kravitz era um cara que não gostava de ser sampleado. E ele não gostava de convidar ninguém para fazer nada para ele, tanto é que ele tocava todos os instrumentos. E a única música que ele convidou alguém de fora para participar, que foi o Slash, que tocou a guitarra dessa música, foi a música que nós ampliamos ela praticamente inteira. E ficou um ótimo trabalho. Oh, graças a Deus. A gente está falando de você, está falando do DMN, mas tem uma coisa muito importante também sobre a função. Me fala sobre o tempo da função para você. Puta, cara, é voltar no tempo mesmo. A época da função foi da hora, né, meu? Quem é que não. Que acaba coincidindo com o lance dos bailes da Chic Show, os bailes da Black White, da Cascatas, Circuit Power. Cara, quem é que não lembra aí das pesadas, né, mano? As músicas do Doug Fresh tocando nos bailes, do Ski Valley, né? Just Ice. Pô, cara, o Will Smith, que na época era de Fresh Prince, tocando lá. A Melodadine, cara, era muito louco, né, meu? Porque eu tinha as danças da época que elas eram características mesmo da função. A gente trocava ideia com as minas dançando, né? Mandando ideia, e pai, não sei o que, e acabava trocando ideia com as minas numa simples dança. Você trocava ideia com a mina no canto dela, sendo seu, e depois na hora das ventas você trombava as minas e a ideia ia, né, mano? Era uma parada muito louca. Quem não lembra do visual, né, cara? As minas de pedrita, os malucos geralmente com cabelo rasteirinha, fazendo uma risca na cabeça. os tênis, né? Tony Marcel, Mala, Nossa, cara. Lecoq. Headley, eram os tênis da época, né, cara? E Camisa polo, lembra? camisa polo, Por dentro da calça. as roupas de surf, né, cara? Hang Loose. No Clubhouse, Town todo mundo com Country. aquelas camisas com rato, com skate, Pô, cara. assim, Town Country. Era muito louco essa época aí, cara, não há como explicar. Era muito doido mesmo. E as reuniões da Galeria 24 de Maio, né? Que a gente chegava no final de semana, geralmente tinha o samba. O pessoal montava o samba dentro do busão e ia embora.
E assim era, cara. Eu lembro, tenho muito boas lembranças dessa época aí. Graças a Deus. Vivi o que essa molecada hoje não vai viver, né? Voltando pro primeiro LP, quantas cópias vocês venderam? Cara, desse disco aí eu acho que foi umas 10 mil. Deu bem. Por aí, uns 10 mil. Mas ele também foi lançado em CD, né? A Warner comprou os direitos, né? Depois a Warner lançou esse disco aí no Brasil inteiro e ele vendeu umas 10 mil, provavelmente. O DMN lançou no total quantos discos? 6? Com aquele ao vivo? Cara, vou te falar, de cabeça eu não vou saber, mas a coletânea, Consciência Black, o Cada Vez Mais Preto, H. Aço, que é o single, Saída de Emergência ao vivo, e DVD, o Essa é a Cena, e 9 anos depois. E 7 discos, fora o meu disco solo. E qual disco que vendeu mais? Foi o H. Aço. H. Aço Sino chegou a vender 30 mil cópias. 30 mil cópias. 30 mil cópias. Na história do DMN, H. Aço, o disco vendeu bastante. E a música foi a que fez mais sucesso mesmo? Foi, cara. Foi a que estourou mais mesmo na história? Foi porque ela veio numa época que as pessoas precisavam ouvir o que a H. Aço dizia. E tinha o lance ainda do DMN, tá 6 anos sem gravar, também igual Racionais, né, meu? Nessa época aí, nós ficamos 6 anos sem gravar intervalo de um disco pro outro, tava todo mundo querendo ver alguma coisa nova, e de repente surge H. Aço, cara. Uma proposta totalmente diferente do que tocava na época, né? Era uma música que se você pegasse o que estava rolando na 105, que era a principal, e ainda é a principal rádio de rap do Brasil, ela fugia totalmente do padrão que dentro da 105 rolava. E ela extrapolou, né, cara? Extrapolou tudo. Aí tu viu o Ed Rock veio, foi muito bem na rima dele, o LF também. O refrão da música é uma coisa que todo mundo, de uma forma ou de outra, acaba falando. Sei que não é fácil. Qualquer situação da vida da gente que a gente vê tá dificultosa, a gente pega e fala, pô, cara, sei que não é fácil. Isso é um negócio natural. Então as pessoas começaram a se identificar. E até hoje, né? Se você mudasse o nome do presidente, ela seria atual até hoje, né, cara? Ela continua sendo atual, né? E quem fez a instrumental? O instrumental foi produzido pelo Ed Rock. E lembrando que o 12 polegadas H. Aço, sim, é raro e caro. Pra caramba. Pra caramba. Caro aquele disco. Se encontrar, né? Se encontrar, Fazendo shows com o DMN, qual a cidade mais distante que você foi? Eu particularmente fui para Aracaju. Aracaju foi bem longe mesmo, cara. Consideravelmente longe. Mas a gente foi para os 4 cantos do Brasil, né, velho? Acho que só não fomos para Amazonas, porque de resto a gente foi Porto Alegre, todos os lugares. Curitiba, foi. Rio de Janeiro. Fomos para todos os cantos, só para o Amazonas mesmo, Piauí, a gente não chegou aí.